aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula do canal. E hoje nós iremos conversar sobre as propriedades intensivas e extensivas da matéria, que é uma outra classificação que nós damos para as propriedades da matéria. Eu vou começar essa aula te explicando o que é uma propriedade intensiva. E eu escrevi isso aqui no quadro, olha só. Propriedade intensiva é aquela que não depende da massa da sua amostra, ou seja, se você alterar a massa da sua amostra, essa propriedade intensiva, ela não será influenciada, ela não vai ser alterada. Exemplos: a cor, o sabor, a temperatura, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, densidade, etc. Então, todas essas propriedades, elas são propriedades intensivas, porque elas não dependem da massa. Então, dando para você um exemplo bem prático, eu vou dar o exemplo do gelo de novo, eu sei que você está cansado e cansada de ver o exemplo do gelo, mas é porque ele é muito prático, porque você consegue imaginar exatamente o exemplo do gelo. Então, eu uso ele para tudo mesmo. Pensa que você está fervendo lá no seu fogão 1 litro de água. Se você quiser, por acaso, dividir esse volume de água em 2 partes, ou seja, meio litro de água em um recipiente, meio litro de água em outro recipiente, você concorda comigo que você também dividiu a massa em 2 partes, certo? Você dividiu o volume, a massa dessa amostra em 2 partes. E a temperatura, ela se alterou? Ela foi influenciada? Não, ela continua a mesma. Se você colocar o dedinho lá para testar a temperatura, você queima o dedo da mesma forma. Se você colocar um termômetro lá em cada recipiente, você vai ver que o ponto de ebulição será o mesmo. A temperatura de ebulição, ela continuará sendo 100 graus Celsius a nível do mar. O ponto de fusão também não será alterado. O sabor, da água será o mesmo. A cor também, ela continuará sendo transparente. Então, todas essas propriedades são intensivas, certo? Acho que deu para entender, né, com esses exemplos aí. Agora, tem uma pergunta que eu sei que você está se fazendo agora e que se você não fez essa pergunta ainda, eu sei que você vai fazer. Quando você for revisar o assunto, quando você for pensar melhor sobre esse assunto aqui, você vai fazer essa pergunta, que é a seguinte: mas professora, a densidade, você tem certeza que é uma propriedade intensiva? Porque o cálculo da densidade, ele envolve massa. Então, como que a densidade, ela não depende da massa, se no cálculo dela tem massa? Para você que não sabe a fórmula aí do cálculo da densidade, para você que não entendeu muito bem essa pergunta, olha só. Vou escrever para você aqui, a fórmula da densidade é massa sobre volume. Então, o cálculo da densidade é massa sobre volume. Por que, então, que eu acabei de falar para você que a densidade é uma propriedade intensiva? Olha só, galera, estou falando para você que se você variar a massa, você não altera a densidade. Dando para você um exemplo prático. Vamos imaginar que nós temos 2 amostras, a amostra A e a amostra B. Na amostra A você tem 10 kg de gelo, na amostra B você tem apenas 1 cubinho de gelo. Qual será a densidade dessas 2 amostras? Se você for determinar em laboratório a densidade das 2 amostras, você vai chegar no valor aí aproximado de 0,92 grama por ml. Ou seja, as 2 amostras elas têm um valor de massa totalmente diferentes, mas as 2 têm a mesma densidade. Isso porque a água sólida, no estado sólido, gelo, sempre vai ter aproximadamente esse valor de densidade, 0,92 grama por ml. Ou seja, você pode ter 1 tonelada, você pode ter 10.000 toneladas, você pode ter 5 gramas, 1 quilo. A densidade vai ser sempre a mesma. O que vai influenciar na densidade da sua amostra será a variação de temperatura e variação de pressão. Isso porque o volume, esse volume aqui, ele é sensível à temperatura e pressão. Se você altera o volume,
você acaba influenciando na densidade. Por que que isso acontece? Isso eu vou te explicar com mais detalhes na aula específica somente sobre densidade que eu vou disponibilizar para você aqui no canal. Então, se você quer saber o porquê que a temperatura, que a pressão, por que o volume, eles influenciam na densidade, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber aí a notícia desta aula falando sobre a densidade, ok? Eu não vou te explicar agora porque não é o foco dessa aula, o foco aqui é justamente fazer você entender o que é uma propriedade intensiva e o que é uma propriedade extensiva. Então, agora eu já te falei sobre a propriedade intensiva, vou te explicar agora o que são essas propriedades extensivas da matéria. Olha só, são aquelas que dependem da massa. É ao contrário, né, de propriedade intensiva, ou seja, se você alterar a massa da sua amostra, aí sim essa propriedade ela será influenciada e também sofrerá alteração. Exemplos práticos comuns aqui, né? A massa, a própria massa. Você alterou a massa da sua amostra, obviamente a massa será alterada. Então, a massa é uma propriedade extensiva. O volume é uma propriedade extensiva. Te dando um exemplo bem prático. Pensa em um saco de 1 kg de arroz e outro saco de 5 kg de arroz. Bom, cada um tem uma massa diferente, um tem uma massa de 1 kg, o outro tem uma massa de 5 kg, e você consegue perceber o quê? A variação no volume de cada saco de arroz. Então, esse saco de 1 kg de arroz ele é bem menorzinho, pequenininho, você pega com uma mão só. Esse de 1 kg, esse de 5 kg, ele é bem maior, você geralmente segura com as duas mãos, porque tem uma massa maior, então o volume também será maior. Se você quiser diminuir esse saco de 1 kg de arroz pela metade, o volume também vai variar. Consegue entender como que o volume ele depende da massa? Então, esses dois aqui são exemplos de propriedades extensivas. Acredito que com esses exemplos aí você conseguiu entender muito bem a diferença aí de propriedades intensivas e extensivas. E eu sei que a partir de agora você vai conseguir classificar qualquer propriedade em intensiva e extensiva. Espero que essa aula tenha sido útil para você, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu a aula, se ela foi interessante para você, não deixe de compartilhar este conteúdo com seus amigos e nem de curtir o vídeo para me motivar a gravar mais aulas para você aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima videoaula.